A figura histórica conhecida como Joachim von Ribbentrop veio ao mundo em 30 de abril de 1893, na cidade de Wesel, próxima à fronteira com a Holanda na região do Reno, então parte da Prússia renana. Seu nome original, no entanto, era simplesmente Joachim Ribbentrop. O von só seria adicionado mais tarde, quando um parente de sangue nobre o adotou, conferindo-lhe um título que soava mais aristocrático. Seu pai, Richard Ulrich Friedrich Joachim Ribbentrop, era um oficial do exército, tenente da artilharia de campanha da Westfália, cuja carreira militar obrigava a família a uma vida nômade mudando-se constantemente. Essa instabilidade, ironicamente, seria um dos pilares do futuro sucesso político de Joachim, pois foi nesse ambiente que ele desenvolveu fluência em vários idiomas e um conhecimento profundo de culturas estrangeiras, habilidades que décadas depois, o impulsionariam nos círculos de poder da Alemanha. Sua mãe, Johanna Sophie Ertwig, chamada carinhosamente de Sophie, deu à luz 3 filhos. Lotta, a primogênita, nascida em 1890, Joachim, em 1893, e a caçula, Ingeborg, em 1896. A família Ribbentrop, embora não fosse abastada, vivia imersa no universo militar prussiano, rodeada por oficiais e famílias da pequena nobreza germânica. Esse convívio deixou marcas profundas no jovem Joachim, que desde cedo nutriu uma obsessão por status e distinção social. Mais tarde, essa ambição o levaria a buscar incansavelmente uma posição de prestígio, primeiro na sociedade e depois, dentro do partido nazista, onde sua habilidade para se promover seria tão notável quanto sua falta de escrúpulos. Mas a infância de Joachim não foi marcada apenas pela mobilidade geográfica. Em casa, o ambiente era tenso e doentio. Sophie sofria de tuberculose, uma doença temida na época, sem cura conhecida e altamente contagiosa. Para proteger os filhos, ela se isolava frequentemente, mas seus esforços foram em vão. Lotta, a filha mais velha, contraiu a doença e morreu anos depois. Há fortes indícios de que Joachim também foi infectado ainda criança. Aos 18 anos, ele teve um rim removido, provavelmente para conter a disseminação da infecção, o que lhe deixou uma sequela visível, uma pálpebra caída, marca que carregaria pelo resto da vida. A perda de Lotta, com quem tinha uma relação próxima, abalou profundamente Joachim, especialmente em uma família onde o pai, Richard, era uma figura fria e distante, mais preocupado com a disciplina militar do que com afeto. Em 1901, Richard foi promovido a major, e a família se mudou para Metz, cidade no leste da França que desde 1871, pertencia ao Império Alemão após a anexação da Alsácia-Lorena na Guerra Franco-Prussiana. Lá permaneceram por 7 anos, até que em 1902, Sophie finalmente sucumbiu à tuberculose. Richard não demorou a se casar novamente, desta vez com Olga Margareta von Prittwitz, uma mulher amável, mas por quem Joachim nunca nutriu afeto. Aos 11 anos, o jovem foi matriculado em uma escola local em Metz, onde seu desempenho foi no mínimo medíocre. Um de seus professores chegou a registrar que ele tinha uma autoconfiança exagerada, completamente desproporcional às suas reais capacidades. Ao final de um semestre, ocupou a 32ª posição em uma turma de 50 alunos, resultado que lhe rendeu uma surra do pai. Ainda assim, mesmo com notas ruins, Joachim tinha um carisma natural que lhe permitia escapar de punições mais severas, uma habilidade que mais tarde, ele aperfeiçoaria para manipular superiores e aliados políticos. Tudo mudou em 1908, quando Richard, desiludido com as políticas do Kaiser Guilherme II, pediu demissão do exército alemão. Apesar dos apelos de seus superiores para que reconsiderasse, ele seguiu adiante com a decisão, mergulhando a família em uma nova fase de instabilidade. Nos anos seguintes, os Ribbentrop vagaram pela Europa e além, primeiro Suíça, onde viveram em Arosa, depois, um breve período na Inglaterra, país pelo qual Joachim desenvolveu uma admiração duradoura, e finalmente em 1910, o Canadá. Já na casa dos 20 anos, Joachim experimentou diversas profissões. Trabalhou no Banco Molson, em Montreal, atuou em uma empresa de engenharia envolvida na reconstrução da ponte de Quebec sobre o rio São Lourenço e até tentou a carreira de jornalista em Nova York e Boston. Essas experiências não apenas ampliaram seus horizontes como também aprimoraram seu domínio do inglês, consolidando seu perfil de homem culturado e conectado, qualidades que anos depois, seriam essenciais para sua ascensão na hierarquia nazista. Enquanto os Ribbentrop percorriam o mundo, a Europa fervilhava em tensões. A Alemanha, unificada havia apenas 4 décadas, já era vista como uma ameaça pelas potências tradicionais.
A disputa por colônias na África e na Ásia acirrava rivalidades, e no início do século XX, duas grandes alianças se formaram. De um lado, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, de outro, Grã-Bretanha, França e Rússia. Quando Joaquim vivia no Canadá, a corrida armamentista naval entre britânicos e alemães estava em pleno vapor, enquanto os Balcãs se tornavam um barril de pólvora, com Rússia e Áustria-Hungria disputando influência sobre os territórios do Império Otomano em colapso. Era o prelúdio de um conflito que mudaria o mundo, e que, sem que Joaquim soubesse, também moldaria seu destino de maneira irreversível. A Europa dos primeiros anos da década de 1910 era uma bomba-relógio prestes a explodir, e o estupim veio no verão de 1914. Em 28 de junho, o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Franz Ferdinand, foi assassinado em Sarajevo por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio, durante uma visita oficial à cidade. O que começou como uma crise regional entre Viena e Belgrado logo se transformou em um jogo perigoso de poder. A Áustria-Hungria exigiu o direito de interferir nos assuntos internos da Sérvia para investigar o atentado, enquanto a Rússia, protetora tradicional dos eslavos, prometeu apoiar militarmente os sérvios. Em questão de semanas, as grandes potências europeias assumiram posições irreconciliáveis. A Alemanha garantiu seu apoio incondicional a Viena. A França mobilizou suas tropas em defesa da Rússia, e a Grã-Bretanha, relutante mas decidida, entrou no conflito após a invasão alemã da Bélgica neutra. Quando o primeiro tiro foi disparado, o mundo já não tinha volta. Joaquim Ribbentrop, então no Canadá, território do Império Britânico, agora em guerra com a Alemanha, viu-se em uma posição insustentável. Como cidadão alemão em solo inimigo, corria o risco de ser detido. Sua solução foi rápida e audaciosa. Atravessou a fronteira para os Estados Unidos e de Nova Jersey, embarcou de volta à Europa. Ao pisar em solo alemão, alistou-se imediatamente no exército imperial. A guerra que se seguiu, entre 1914 e 1918, foi um pesadelo de trincheiras e estagnação, onde milhões morreram por poucos quilômetros de terra na França, nos Alpes ou nas vastidões do leste europeu. Em suas memórias décadas depois, Ribbentrop descreveria sua experiência com um misto de frustração e orgulho ferido. 4 semanas após meu alistamento, o primeiro contingente do regimento foi enviado para a frente, mas eu não fui considerado digno de integrá-lo. Achava que o conflito terminaria antes que concluísse seu treinamento. Enganava-se. Serviu até início de 1918, alternando entre as frentes oriental e ocidental, interrompido apenas por ferimentos, o último deles, no verão de 1917, lhe rendeu a Cruz de Ferro de primeira classe. Mas a guerra lhe reservaria outro presente inesperado, a amizade com Franz von Papen, um oficial do Estado-Maior cujos contatos e ambições políticas fariam diferença anos depois. Enquanto isso, em 1917, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado da Entente, inclinando definitivamente a balança. A Alemanha, exausta e sacudida por revoltas internas, viu o Kaiser Guilherme II abdicar em 9 de novembro de 1918. 2 dias depois, o armistício foi assinado. O Império Alemão ruía, substituído pela frágil República de Weimar, um regime nascido da derrota, condenado a carregar o fardo de Versalhes. Ribbentrop, apesar do legado militar da família, avô e pai haviam servido como oficiais, não teve interesse em permanecer nas fileiras do novo exército, reduzido e humilhado. Sua ascensão social viria por outro caminho. Anna Elisabeth Enkels, herdeira de uma das mais poderosas dinastias do setor vinícola alemão. O casamento em 1920 lhe abriu as portas da fortuna que sempre almejara, embora a família Henkel o visse com desdém. O golpe final veio em 1925, quando uma tia, Gertrude von Ribbentrop, o adotou formalmente, um artifício que lhe permitiu adicionar o prestigioso von ao sobrenome. Assim, o filho de um oficial de classe média, que anos antes lutara para sobreviver após deixar o exército, transformou-se em Jürgen von Ribbentrop, um pseudo-aristocrata, membro de uma das famílias mais influentes do comércio alemão. Nos anos 1920, instalado em Berlim e viajando pela Europa como representante dos vinhos Henkel, Ribbentrop desfrutava de uma vida que seu passado modesto jamais sugeriria. Com Anna formou uma família que chegaria a 5 filhos. Mas enquanto ele vendia garrafas de Riesling e Cabernet para a elite europeia, a Alemanha fervilhava. O pós-guerra havia deixado cicatrizes profundas. Centenas de milhares de veteranos, acostumados à disciplina militar, viam-se desempregados, traídos pela pátria que assinou a rendição em Versalhes.
As cláusulas do tratado, desarmamento forçado, ocupação do Ruhr, a proibição de tropas na Renânia, eram vistas como uma humilhação insuportável. Esses homens, sem rumo e cheios de ressentimento, tornaram-se presas fáceis para os extremos políticos. À direita, o partido nazista, liderado por um austríaco obscuro chamado Adolf Hitler, ganhava força na Baviera. Em novembro de 1923, tentaram um golpe em Munique, o put da cervejaria, esmagado em questão de horas. Mas a semente estava plantada. À esquerda, o Partido Comunista Alemão atraía multidões com promessas de revolução. Embora a República de Weimar fosse dominada por partidos moderados como o social-democrata, o equilíbrio era frágil. Bastaria uma crise econômica ou um escândalo político para jogar o país nos braços do radicalismo. Foi nesse caldeirão que Ribbentrop deu seus primeiros passos na política, em 1928. Um conhecido em comum o apresentou a Hitler, que via no sofisticado comerciante de vinho um trunfo. Seus contatos na alta sociedade berlinense e no exterior poderiam ser úteis. O encontro foi cordial, mas sem entusiasmo. Ribbentrop não era um convertido instantâneo à causa nazista. Trocaram cumprimentos, promessas vagas e se separaram. Passariam 4 anos antes que seus caminhos voltassem a se cruzar, tempo suficiente para que a história tomasse um rumo muito mais sombrio. Mas o que verdadeiramente selou o destino de Joachim von Ribbentrop não foi apenas a crise econômica ou o cálculo político frio. Foi a lenta e insidiosa metamorfose de um homem que, em seus primeiros contatos com o nazismo, ainda acreditava poder domar a fera. Quando ele e sua esposa, Annelies, aderiram ao partido nazi em maio de 1932, o gesto pareceu mais uma aposta estratégica do que uma conversão ideológica. Afinal, naquele momento, Ribbentrop ainda frequentava círculos da alta sociedade berlinense onde judeus proeminentes, banqueiros, industriais e intelectuais, eram figuras centrais em sua rede de contatos. Não havia em suas atitudes o ódio visceral que logo se tornaria a marca registrada do regime. Pelo contrário, nos bastidores, muitos o viam como um pragmático, um homem que enxergava no antissemitismo nazista pouco mais que um discurso inflamado para pressionar potências estrangeiras, especialmente na Polônia e na União Soviética, onde comunidades judias eram numerosas. Uma tática, não uma doutrina. Essa ilusão, no entanto, não resistiria ao turbilhão que se abateu sobre a Alemanha nos anos seguintes. Em 1928, quando Ribbentrop conheceu Hitler, os nazistas eram uma força marginal, meros 12 assentos no Reichstag, um ruído no coro político. Mas a Grande Depressão, que varreu o mundo a partir de 1929, transformou a Alemanha em um barril de pólvora. Quando o mercado de ações desabou em Wall Street, o efeito dominó atingiu Berlim com força devastadora. Bancos quebraram, fábricas fecharam, o marco perdeu seu valor até se tornar papel moeda inútil. Em meio ao caos, milhões de alemães, humilhados e desesperados, voltaram-se para os extremos. Nas eleições de setembro de 1930, os nazistas saltaram para 107 assentos, tornando-se a segunda maior força do país. 2 anos depois, em julho de 1932, eram o partido mais votado com 230 cadeiras, quase 40% dos votos. A República de Weimar, já combalida, cambaleava. Foi nesse cenário de polarização radical que Ribbentrop, agora um membro recém-convertido do partido, encontrou-se no epicentro das negociações que decidiriam o futuro da Alemanha. Seu antigo conhecido Franz von Papen, nomeado chanceler em junho de 1932, precisava de um intermediário para lidar com Hitler, um homem cuja ambição não conhecia limites, mas cujo acesso ao poder ainda dependia de manobras políticas. Ribbentrop, com seu charme aristocrático e suas conexões, parecia o candidato ideal. Quando se reuniu com Hitler na residência de Bergamo, na Baviera, no outono daquele ano, testemunhou pela primeira vez a fúria contida do líder nazista. Hitler, frustrado com a recusa de von Papen em cedê-lo o cargo de chanceler, ainda assim deixava entrever uma disposição para negociar. Segundo os relatos de Ribbentrop, sempre suspeitos, dado seu hábito de reescrever a história a seu favor, foi naquele momento que ele se convenceu de que apenas Hitler poderia salvar a Alemanha do perigo vermelho. Uma convicção conveniente, é verdade, mas que marcaria o ponto de não retorno em sua trajetória. As eleições de novembro de 1932, no entanto, trouxeram um revés. Os nazistas perderam votos, caindo para 33%. Os comunistas, embora com ganhos modestos, suficiente para alimentar o pânico nas elites conservadoras,
Foi então que Kurt von Schleicher assumiu o cargo de chanceler em dezembro, e as rodadas de negociações recomeçaram desta vez, com Ribbentrop desempenhando um papel ainda mais central. Em 22 de janeiro de 1933, em sua própria casa em Berlim, ele orquestrou um encontro que mudaria tudo. Ali von Papen, derrotado mas não vencido, cedeu ao inevitável, apoiaria a nomeação de Hitler como chanceler, desde que o cargo de vice-chanceler ficasse com ele mesmo e que os conservadores mantivessem influência no gabinete. Um acordo faustiano selado com aperto de mãos e champanhe, enquanto a Alemanha ardia em silêncio. Uma semana depois, em 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg, pressionado por von Papen e por um coro de industriais e militares aterrorizados com a ascensão comunista, finalmente cedeu. Hitler foi empossado como chanceler. Ribbentrop, o homem que outrora trocara cumprimentos distantes com ele, agora era um de seus mais próximos colaboradores. Não por acaso, sua habilidade em ecoar as ideias de Hitler, seu conhecimento superficial, mas convenientemente exótico, de assuntos internacionais, e sua disposição em executar ordens sem questionar o tornaram um favorito. Enquanto a máquina nazista se punha em movimento, com o incêndio do Reichstag em fevereiro, as eleições fraudulentas de março e a lei de plenos poderes que esmagou a democracia, Ribbentrop observava não como um mero espectador, mas como um arquiteto secundário daquilo que viria a ser o Terceiro Reich. O prêmio por sua lealdade não demoraria. E quando chegasse, ele o aceitaria sem hesitar, como sempre fizera, com um sorriso polido e a certeza de que, no novo mundo que nascia, homens como ele estariam no topo. Essa ascensão meteórica aos favores de Hitler entre 1932 e início de 1933 não foi mero acaso. Ribbentrop, agora um peão estratégico no tabuleiro nazista, viu-se agraciado com cargos oficiais como diplomata do novo regime. Seu foco nos primeiros anos do Terceiro Reich recaiu sobre a questão que consumia a obsessão de Hitler, o rearme alemão. O Tratado de Versalhes, imposto após a Primeira Guerra, havia reduzido o exército alemão a uma sombra de si mesmo, desmantelado sua força aérea e limitado sua marinha a uma frota simbólica. Para os nazistas, reverter essa humilhação não era uma ambição, era uma necessidade existencial. E Ribbentrop, sempre ávido por provar seu valor, tornou-se um instrumento dessa missão. Em 1934, Hitler o nomeou comissário especial para questões de desarmamento, um título que na prática significava ser o arquiteto da trapaça diplomática que permitiria à Alemanha reconstruir suas forças sem despertar alarmes prematuros. Até o outono daquele ano, ele já comandava seu próprio aparato paralelo ao Ministério das Relações Exteriores, o Dienststelle Ribbentrop, um escritório que operava nas sombras, livre das amarras burocráticas de Konstantin von Neurath, o ministro das Relações Exteriores, um remanescente da era pré-nazista, cujo conservadorismo cauteloso contrastava com a audácia predatória de Ribbentrop. Sua tarefa era clara: seduzir França e Grã-Bretanha com palavras de paz enquanto, nos bastidores, a máquina de guerra alemã rugia de volta à vida. Com uma habilidade que oscila entre o cínico e o grotesco, Ribbentrop tecia promessas de moderação, ao mesmo tempo em que a Alemanha violava, uma a uma, as cláusulas de Versalhes. Sua recompensa não tardou. Em 1935 foi promovido a embaixador plenipotenciário do Reich, um posto que o colocava apenas abaixo de Neurath na hierarquia diplomática, mas, na prática, muito acima em influência. Foi nesse papel que ele orquestrou dois dos golpes diplomáticos mais ousados do regime nos anos que antecederam a guerra. O primeiro, em junho de 1935, foi o Acordo Naval Anglo-Germânico, um tratado que, em teoria, limitava a marinha alemã a 35% do tamanho da Royal Navy e uma concessão calculada para acalmar Londres enquanto Berlim acelerava seu programa de rearme. Hitler, na época, ainda alimentava a ilusão de uma aliança com a Grã-Bretanha, e o acordo serviu como isca, um gesto de boa vontade, para convencer franceses e britânicos a abandonarem outras restrições de Versalhes. Ribbentrop, astuto, usou como moeda de troca a restauração das colônias alemãs na África Oriental, um blefe, já que Hitler não tinha interesse real nelas, mas que serviu para dar ao acordo uma aura de legitimidade. O mais revelador, porém, não foi o tratado em si, mas a reação britânica 9 meses depois, em março de 1936, quando a Alemanha remilitarizou a Renânia, um ato de desafio flagrante e, no entanto, silêncio. Ou quase isso. A passividade de Londres confirmou que Ribbentrop já suspeitava. As democracias ocidentais, divididas e hesitantes, não tinham estômago para confrontar o Reich. O segundo golpe foi ainda mais sinistro.
Em novembro de 1936, Ribbentrop finalizou o Pacto Anticominter, uma aliança entre a Alemanha nazista e o Império do Japão, oficialmente, um tratado contra a ameaça comunista, mas na verdade, o embrião do que viria a ser o eixo. A Itália de Mussolini aderiu em 1937, seguida pela Espanha de Franco em 1939 e pela Hungria. O pacto não era apenas um acordo diplomático, era uma declaração de guerra ideológica, um sinal de que as potências fascistas se uniam contra a União Soviética. E mais do que isso, era a prova definitiva de que Ribbentrop não Neurath era agora o verdadeiro mestre da política externa alemã. O velho ministro, com sua simpatia pela China na guerra sino-japonesa, estava obsoleto. O futuro pertencia aos homens que entendiam o jogo brutal do poder, e Ribbentrop, com seu instinto por alianças predatórias, era o jogador mais implacável de todos. Em agosto de 1936, enquanto o Pacto Anticominter era assinado, Hitler lhe deu uma missão ainda mais ambiciosa: tornar-se embaixador na Grã-Bretanha e, se possível, forjar uma aliança entre Londres e Berlim. À primeira vista, a ideia parecia absurda. Mas para Hitler, ela fazia um sentido perverso. Os britânicos, em sua visão distorcida, eram arianos superiores, quase tão puros quanto os alemães, aliados naturais contra os eslavos inferiores do leste. Ele estava convencido de que, cedo ou tarde, a Grã-Bretanha perceberia seu verdadeiro interesse e se juntaria à Alemanha contra a União Soviética. Ribbentrop, portanto, partiu para Londres em outubro de 1936 com uma missão dupla: acalmar os ânimos enquanto a Alemanha devorava a Europa Central e, ao mesmo tempo, sondar a possibilidade de um entendimento histórico. O que se seguiu foi um desastre diplomático em câmera lenta. Desde o início, Ribbentrop revelou-se um embaixador desastroso não por falta de ambição, mas por uma combinação letal de arrogância e incompetência. Em novembro de 1936, durante uma visita à Catedral de Durham, confundiu o som de um órgão com o hino nacional alemão e fez a saudação nazista. Um gesto que repetiria com igual ridículo ao conhecer o rei Jorge VI em fevereiro de 1937. Mas seus erros não eram apenas protocolares, eram estratégicos. Enquanto deveria estar cultivando a confiança britânica, insistia em 2 pontos que Londres jamais aceitaria: a adesão ao Pacto Anticominter ou a devolução das colônias africanas perdidas. Esta última, uma causa que Hitler já havia abandonado, mas que Ribbentrop, teimoso, ainda usava como moeda de troca. Até meados de 1937, sua reputação entre os oficiais britânicos era de um homem ou estúpido ou perigoso, provavelmente ambos. Ele, por sua vez, passou a desprezar os britânicos, convencido de que sua fraqueza os tornava indignos de uma aliança. Seu desdém cresceu tanto que começou a ver no eixo com Japão e Itália não um contrapeso à União Soviética, mas uma frente unida contra a Grã-Bretanha. Em um giro irônico, passou a flertar com a ideia de que, se Londres não cedesse, Moscou poderia ser uma parceira mais útil. Até seus próprios subordinados o consideravam um passivo. Funcionários da embaixada e do Foreign Office britânico faziam de tudo para mantê-lo longe de Londres, temendo novos incidentes. Uma das táticas era enviá-lo para o interior da Inglaterra, especialmente para o sudoeste, Cornualha e Devon, onde o clima ameno e as paisagens bucólicas, supostamente, o distrairiam. Foi assim que Ribbentrop, o arquiteto da diplomacia nazista, encontrou um refúgio inesperado nos arredores de Street Michaelsmount, hospedando-se ocasionalmente com o coronel Edward Bolito, Lorde-Tenente da Cornualha. Ali, entre falésias e vilarejos pitorescos, o homem que ajudara a tecer as alianças mais sombrias da Europa desenvolveu uma paixão quase nostálgica pela região, um contraste grotesco com o caos que sua própria política estava prestes a desatar. Tão fascinado ficou Ribbentrop pela Cornualha que, segundo relatos da época, passou a pressionar Hitler para que, uma vez subjugada a Grã-Bretanha, seja por conquista, seja por submissão a um papel secundário na nova ordem europeia, lhe fossem concedidos os castelos e solarengos que tanto admirava na região. Mais do que isso, ambicionava transformar toda a Cornualha em um feudo pessoal, um domínio privado onde pudesse reinar como um senhor medieval, longe do cinismo da diplomacia e das intrigas de Berlim. Hitler, em um gesto que misturava ironia e complacência, teria concordado. Tão seguro estava Ribbentrop de seu futuro como Lorde da Cornualha, que já em 1937, chegou a vangloriar-se perante moradores locais, anunciando que um dia governaria aquelas terras. Não é mera coincidência que, durante os bombardeios alemães sobre a Grã-Bretanha em 1940 e 1941,
a Cornualha tenha sido poupada, como se as bombas, por ordem tácita, respeitassem os sonhos de grandeza de um homem que, no fundo, só desejava escapar do próprio inferno que ajudara a criar. Mas o que essa obsessão revelava, acima de tudo, era o profundo desgosto de Ribbentrop por Londres. A cidade que outrora o receberá com pompa agora o asfixiava. Em fins de 1937, sua impaciência era tão evidente que ele já buscava uma saída do cargo de embaixador. A oportunidade surgiria no ano seguinte, quando Hitler, aproveitando-se de uma série de escândalos no alto comando militar, purgou os últimos remanescentes da antiga guarda pré-1933. Entre eles, o ministro das Relações Exteriores Konstantin von Neurath, afastado em 4 de fevereiro de 1938. Ribbentrop finalmente assumiria o posto que tanto cobiçara, justamente quando a Alemanha nazista abandonava qualquer pretensão de moderação. Nos 3 anos anteriores, o regime já havia rearado o país, remilitarizado a Renânia e, em março de 1938, forçado a Anschluss, a anexação da Áustria transformada em peça de um quebra-cabeça muito maior. Ribbentrop, embora não tivesse sido o arquiteto desse golpe, logo se tornaria o executor das manobras diplomáticas que precederam a guerra. Seu primeiro grande teste viria com a questão dos Sudetos, região tcheca de maioria étnica alemã. Mal as bandeiras nazistas hasteavam-se em Viena, e Hitler já pressionava Londres e Paris com reivindicações sobre aquele território. As tensões escalaram ao longo do verão e outono de 1938, até que em setembro, uma conferência em Munique selou a capitulação das democracias ocidentais. Em troca da promessa de não expandir mais seus domínios, Hitler recebeu os Sudetos. Ribbentrop, no entanto, foi mantido à margem das negociações, considerado demasiado belicoso, especialmente contra a Grã-Bretanha, país que, após sua passagem como embaixador, passará a odiar com uma intensidade quase patológica. Mas sua hora chegaria. Assim que o Acordo de Munique foi assinado, Hitler e Ribbentrop o rasgaram com cinismo. Em março de 1939, a Tchecoslováquia foi devorada por completo, e o ministro das Relações Exteriores, agora no auge de seu poder, tornou-se peça central nos jogos diplomáticos que antecederam a guerra. Sua abordagem era tão brutal quanto eficaz. Em meados de março, enquanto as tropas alemãs ocupavam Praga, Ribbentrop telefonou para o governo lituano exigindo a entrega imediata de Memel, atual Klaipėda, e seus arredores, território perdido pela Alemanha na Primeira Guerra. A ameaça foi clara. Caso recusassem, Kaunas, a segunda maior cidade da Lituânia, seria reduzida a escombros. Com uma única ligação, o território foi anexado. Nem todas as suas jogadas, porém, foram tão bem-sucedidas. Ao tentar conquistar a Turquia como aliada no Mediterrâneo Oriental, sua arrogância o traiu. As pressões excessivas empurraram Ankara para os braços de Londres, garantindo a neutralidade turca na guerra que se avizinhava. Mas esse revés foi compensado pelo Pacto de Aço, assinado em maio de 1939, que cimentou a aliança militar entre Alemanha e Itália. No entanto, seu maior triunfo, e em retrospecto, sua contribuição mais sinistra, ainda estava por vir. Desde o desastre de sua embaixada em Londres, Ribbentrop alimentava a convicção de que a Grã-Bretanha era o inimigo mortal da Alemanha. E se a guerra contra ela fosse inevitável, por que não buscar um aliado improvável? Mesmo que esse aliado fosse a União Soviética, o regime que os nazistas tanto vilipendiavam. Assim, ao longo de 1939, ele teceu em segredo uma teia de negociações com Vyacheslav Molotov, seu homólogo soviético. Para Hitler, um acordo com Stalin oferecia uma vantagem estratégica inestimável: neutralizaria a ameaça de uma guerra em 2 frentes, permitindo que a Alemanha esmagasse primeiro a Polônia e depois voltasse suas forças contra a França e Grã-Bretanha. Para Stalin, era uma questão de sobrevivência. Os conflitos não declarados com o Japão no Extremo Oriente haviam exposto a fragilidade do Exército Vermelho, e um pacto com Berlim lhe daria tempo para se preparar, além de uma fatia generosa da Europa Oriental. As tratativas, conduzidas na mais absoluta discrição, avançaram rapidamente. Até o verão de 1939, ficou claro que a invasão da Polônia era iminente, e que Hitler aguardava apenas a assinatura do acordo para dar o sinal verde. Assim, em 23 de agosto, o Pacto Molotov-Ribbentrop foi formalmente celebrado. Ao mundo, apresentava-se como um tratado de não agressão. Mas seu protocolo secreto, conhecido apenas pelos signatários, desvendava a verdadeira natureza do acordo, uma partilha cínica da Europa Oriental. A Polônia seria dividida ao meio, com a Alemanha ficando com o Oeste e a URSS com o Leste.
A Lituânia cairia sob influência alemã, enquanto Estônia e Letônia seriam deixadas para os soviéticos. E como se não bastasse, um adendo permitia que Stalin invadisse a Finlândia, um detalhe que mais tarde se revelaria um dos cálculos mais desastrosos de toda a negociação. Mas o que verdadeiramente abalou os alicerces da geopolítica europeia não foi apenas a existência desse pacto em si, e sim o que ele revelava. A Alemanha, longe de se preparar para um confronto ideológico com a União Soviética, estava prestes a desferir seu golpe mais audacioso contra o Ocidente. A notícia do pacto Molotov-Ribbentrop ecoou como um trovão sobre as capitais da Europa. Afinal, como conciliar a retórica nazista que por anos havia demonizado o perigo bolchevique, com essa aliança monstruosa entre dois regimes que, em teoria, deveriam se aniquilar mutuamente? A França e a Grã-Bretanha, já às voltas com os preparativos para uma guerra que julgavam iminente, viram seus cálculos estratégicos desmoronarem da noite para o dia. Até então, contavam com um cenário em que, após a inevitável invasão da Polônia, Hitler teria de lidar com a ameaça de um flanco oriental hostil, a URSS, pronta para aproveitar qualquer fraqueza alemã. Agora, esse risco evaporara. Stalin, o grande inimigo ideológico, tornará-se cúmplice. E com isso, o equilíbrio de forças na Europa ruía em favor de Berlim. Enquanto a máquina de guerra nazista engatilhava seus preparativos finais, as demandas alemãs sobre a Polônia, deliberadamente inflamadas para justificar um conflito, atingiam um tom de ultimato. A Grã-Bretanha, em um gesto de desespero estratégico, apressou-se em selar um pacto de defesa com Varsóvia em 25 de agosto, apenas 2 dias após o anúncio do acordo germano-soviético. Mas era tarde demais. Hitler, indiferente a ameaças ou apelos à razão, já havia decidido o curso dos eventos. Em 1º de setembro, após um grotesco false flag, um ataque encenado a uma estação de rádio alemã na fronteira, usado como pretexto, as divisões da Wehrmacht cruzaram a fronteira polonesa. 2 dias depois, como um eco tardio de uma honra já muito abandonada, Londres e Paris declararam guerra à Alemanha. E 2 semanas mais tarde, em cumprimento frio ao que fora acordado nas sombras de Moscou, o Exército Vermelho avançou sobre o leste da Polônia, completando a partilha do país como se fosse um butim de guerra. O sucesso do Pacto Molotov-Ribbentrop e a subsequente ocupação da Polônia catapultaram Joachim von Ribbentrop ao ápice de seu poder dentro do Terceiro Reich. Seu golpe diplomático, a aliança com Stalin, tornará-se a pedra angular sobre a qual Hitler lançaria a Segunda Guerra Mundial. E nos primeiros meses do conflito, a estratégia pareceu genial. Após esmagar a resistência polonesa no final de 1939, as forças alemãs voltaram-se para o norte e o oeste com uma velocidade aterradora. Na primavera de 1940, Dinamarca e Noruega caíram em semanas. Pouco depois foi a vez dos Países Baixos e da Bélgica sucumbirem ao Blitzkrieg. Em junho, a França, outrora símbolo inquebrantável de poderio militar, desabou em poucas semanas, forçando uma rendição humilhante em Compiègne. O mesmo vagão de trem onde a Alemanha havia assinado sua própria capitulação em 1918. Até o outono de 1940, a Luftwaffe castigava as cidades britânicas com a Blitz, enquanto os U-Boots estrangulavam as rotas de abastecimento no Atlântico. De Varsóvia a Paris, de Oslo a Calais, a suástica hasteava-se sobre ruínas ainda fumegantes. Nesse contexto de vitórias arrasadoras, Ribbentrop atingiu o zênite de sua influência. Hitler, que antes o via com certo ceticismo, um parvenu sem linhagem aristocrática ou experiência militar, agora o tratava com deferência quase reverencial. Entre 1939 e 1941, o ministro das Relações Exteriores foi a voz diplomática de um império em expansão. Mas sua hora de ouro coincidiu com o momento em que a própria diplomacia perdia sentido. Com a Europa Ocidental subjugada, não havia mais nações para cortejar, apenas aliados para gerenciar. Sua atenção voltou-se então para a Itália de Mussolini, cujo compromisso com o Pacto de Aço ainda titubeava. Ribbentrop pressionou, cajoleou e finalmente viu Roma entrar na guerra em junho de 1940, quando a vitória alemã já parecia inevitável. Depois foram os Balcãs, a Iugoslávia e a Grécia, onde a diplomacia falhou e a invasão se tornou necessária. No entanto, foi no Pacífico que Ribbentrop cometeu seu erro mais catastrófico. Desde 1940, ele observava com aprovação o crescente belicismo do Japão contra os Estados Unidos, incentivando Tóquio a romper qualquer possibilidade de acordo com Washington. Em sua visão, um conflito entre Japão e Estados Unidos distrairia os americanos da Europa, dando à Alemanha tempo para consolidar seu domínio.
Mas ao contrário de seu cálculo brilhante em 1939, quando entendeu que uma trégua com Stalin era a chave para a guerra no Ocidente, dessa vez sua análise foi míope. Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor em dezembro de 1941, não apenas arrastaram os Estados Unidos para a guerra, como fizeram em um momento em que a Alemanha já estava prestes a cometer seu próprio suicídio estratégico, pois o verdadeiro golpe contra o poder de Ribbentrop não veio do Pacífico, mas das estepes russas. 6 meses antes de Pearl Harbor, em junho de 1941, Hitler rasgou o pacto que ele mesmo ajudara a tecer e lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Foi um golpe direto contra tudo aquilo que Ribbentrop havia construído desde 1939. O ministro, que chegará a sugerir que Stalin fosse convencido a entrar na guerra ao lado da Alemanha contra a Grã-Bretanha, viu-se agora diante de um Führer possuído por uma obsessão ideológica: destruir o bolchevismo a qualquer custo. A estratégia friamente calculada de 1939 dera lugar ao delírio de 1941, e as consequências foram devastadoras. Nos primeiros meses a Wehrmacht avançou como uma maré implacável, chegando às portas de Moscou e Leningrado. Mas o inverno russo, somado à resistência soviética, transformou a campanha em um pesadelo. Após a derrota em Stalingrado no inverno de 1942 a 43, o Exército Vermelho passou à ofensiva, empurrando os alemães de volta para a Polônia. A guerra, que Ribbentrop ajudara a iniciar com tanto brilhantismo, agora escorregava das mãos da Alemanha, e com ela seu próprio prestígio. A partir de 1941, sua estrela começou a palidecer. Hitler, que antes o ouvia com atenção, agora o evitava, achando-o maçante e repetitivo. O homem que fora o arquiteto da aliança com Stalin tornará-se um obstáculo. Sua insistência em preservar o pacto, mesmo após a invasão da URSS, irritava o Führer, que já não queria ouvir falas de diplomacia, mas de aniquilação. Além disso, o próprio cargo de Ribbentrop perdia relevância. Em 1942, a Alemanha havia rompido relações diplomáticas com a maioria das nações do mundo. Restavam apenas aliados subservientes: Itália, Japão, Hungria e um punhado de neutros: Irlanda, Espanha, Suíça, Suécia. Não havia mais palcos para seus discursos, nem mesas de negociação para suas manobras. A guerra total não deixava espaço para a diplomacia. E então havia a questão dos judeus. Não bastava Ribbentrop ser um arquiteto da guerra, ele também se tornou um de seus carrascos mais eficientes. Embora não fosse um fanático antissemita como Goebbels ou Himmler, suas ações durante o Holocausto revelam uma cumplicidade que vai além da mera obediência. Sob sua gestão, o Ministério das Relações Exteriores se transformou em uma engrenagem da máquina de extermínio nazista. Pressões diplomáticas sobre o regime de Vichy na França resultaram na identificação, aprisionamento e deportação de milhares de judeus para os campos de morte, Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Não eram ordens que ele questionava, mas sim que executava com uma frieza burocrática ainda mais perturbadora que a histeria ideológica de outros líderes do regime. Historiadores debatem se seu antissemitismo era genuíno ou apenas uma performance calculada para agradar Hitler. Pouco importa. A verdade é que, independentemente de suas convicções pessoais, Ribbentrop foi um facilitador ativo do genocídio. Seu nome está nas atas, nos telegramas, nas ordens que selaram o destino de comunidades inteiras. Não há desculpa que absolva um homem que, mesmo quando o Reich desabava, ainda dedicava suas últimas forças a aperfeiçoar a logística da morte. E enquanto o mundo se fechava sobre a Alemanha, Ribbentrop viu seu próprio mundo desmoronar. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, e o que restava do poder nazista começou a ruir. A França, outrora ocupada com arrogância, foi libertada em questão de semanas. Paris, que ele havia visitado em triunfo anos antes, agora celebrava sua queda. No leste, o Exército Vermelho avançava como uma maré implacável, esmagando as divisões alemãs na Ucrânia, nos estados bálticos, na Polônia. Em janeiro de 1945, as tropas soviéticas já se preparavam para o assalto final a Berlim. Não havia mais espaço para diplomatas, apenas para generais derrotados e fanáticos dispostos a morrer pelo Führer. Hitler, porém, nem sequer lhe concedeu a dignidade de uma morte útil. Nos últimos meses, Ribbentrop tentou se agarrar a qualquer migalha de influência, intensificando sua participação nas políticas genocidas do regime, como se o extermínio em massa pudesse lhe render o favor perdido do ditador. Não adiantou.
Quando a conspiração de 20 de julho de 1944, a tentativa de assassinato a Hitler orquestrada por oficiais da Wehrmacht, foi descoberta, o Ministério das Relações Exteriores foi manchado pela suspeita. Embora não tivesse participação direta, o fato de que homens sob seu comando haviam conspirado contra o Führer foi mais um golpe em sua reputação já combalida. Seus colegas, que sempre o desprezaram mas toleraram por ser um protegido de Hitler, agora o ridicularizavam abertamente. Até mesmo esse último escudo, a proteção do Führer, lhe foi arrancado. Em abril de 1945, quando Berlim já ardia sob o cerco soviético e os aliados avançavam pelo coração da Alemanha, Ribbentrop tentou um último gesto de lealdade. Compareceu ao aniversário de Hitler no bunker da chancelaria, mas quando pediu uma audiência privada alguns dias depois, foi rejeitado com desdém. O Führer tinha assuntos mais importantes para tratar. Era o fim. Não havia mais negociações a serem feitas, nem tratados a serem assinados. Restava apenas a fuga. Com a morte de Hitler e a rendição incondicional da Alemanha em 8 de maio, Ribbentrop, como tantos outros, tentou se esconder no caos do norte do país. Procurou o almirante Dönitz, o efêmero sucessor de Hitler, oferecendo seus serviços. Foi ignorado. Um homem que outrora ditava os destinos da Europa agora era um fugitivo, caçado como um criminoso comum. Não demorou para que as forças aliadas o localizassem. Em 14 de junho de 1945 foi preso em Hamburgo, um homem quebrado, cujo legado não eram tratados de paz, mas sim os escombros de um continente e milhões de vidas ceifadas. Seu julgamento em Nuremberg não seria um processo, seria um acerto de contas. Os aliados já haviam decidido. A justiça recairia sobre aqueles que, como Ribbentrop, haviam sido os pilares do regime nazista. Não importava se ele havia sido um mero executante ou um ideólogo convicto. O que importava era que, como ministro das Relações Exteriores, suas assinaturas estavam nos documentos que desencadearam a guerra. Suas ordens haviam acelerado o Holocausto, e suas mentiras haviam ajudado a arrastar a Europa para o abismo. Quando o tribunal o declarou culpado por crimes contra a paz, por conspirar para cometer agressão, por crimes de guerra e contra a humanidade, não houve surpresa. Havia apenas a confirmação do que a história já sabia. Joachim von Ribbentrop não era um diplomata. Era um criminoso. E seu castigo seria exemplar. Não bastasse compartilhar com outros monstros como Göring, Frank e Kaltenbrunner a condenação por crimes de guerra e contra a humanidade. Ribbentrop viu seu destino selado com a mesma sentença implacável, a forca. Os vereditos dos condenados à morte no primeiro julgamento de Nuremberg seriam executados no bloco de fuzilamento em 16 de outubro de 1946, poucos dias após o término do processo. O local escolhido para a execução não poderia ser mais simbólico, o ginásio da prisão de Nuremberg, onde a justiça se encarnaria na forma de uma queda padronizada, calculada para quebrar pescoços e extinguir vidas que haviam ordenado o extermínio de milhões. Enquanto alguns de seus comparsas, como Speer e seu antecessor no Ministério das Relações Exteriores, Konstantin von Neurath, receberam penas de prisão e escaparam da morte, Ribbentrop integrava o grupo dos 11 condenados ao cadafalso. Entre eles, figuras como Hans Frank, o carrasco da Polônia, Ernst Kaltenbrunner, o braço direito de Himmler na SS, e Wilhelm Keitel, o militar que assinou rendições com a mesma caneta que autorizou massacres. Mas o número seria reduzido a 10. Na noite de 15 de outubro, Hermann Göring, o mais graduado dos nazistas ainda vivos, burlou a justiça dos vencedores com uma cápsula de cianeto de potássio? Um último ato de desafio que privou o mundo da imagem de seu corpo se contorcendo no fim de uma corda. Assim coube a Ribbentrop abrir a macabra sequência de execuções. Em um derradeiro gesto de hipocrisia, suas últimas palavras clamaram pela reunificação da Alemanha e por paz no mundo. Como se suas mãos não estivessem manchadas com o sangue dos acordos que haviam desmembrado nações e condenado gerações ao horror. Depois dele, os corpos dos outros 9 condenados, e o de Göring, apesar de sua fuga covarde, foram levados ao crematório de Osthoff em Munique. Lá foram reduzidos a cinzas e lançados no rio Isar, na Baviera, para que nenhum túmulo se tornasse altar, nenhuma lápide, símbolo de reverência aos algozes. Joachim von Ribbentrop foi, sem dúvida, uma das figuras mais paradoxais da cúpula nazista. Não era um homem forjado pelo fracasso como Hitler ou Goebbels, cujas frustrações pessoais alimentaram um ódio doentio pelo mundo. Tampouco era um fanático ideológico, como Himmler ou Heydrich, que via no genocídio uma missão quase sagrada.
Ribbentrop era, antes de tudo, um oportunista de salão, um diletante que aspirava à nobreza sem jamais ter conquistado algo por mérito próprio. Sua ascensão não veio do talento, mas da servidão, um cortejador habilidoso, um Mann-Führer em forma humana, cuja única competência era espelhar as obsessões de Hitler com uma lealdade cega. Foi essa obsequiosidade que o catapultou do anonimato à chancelaria do Reich. Em 1932, quando o nazismo ainda engatinhava rumo ao poder, Ribbentrop aderiu ao partido não por convicção, mas por cálculo. Um movimento tardio de quem pressentia o vento da história soprando a seu favor. Sua carreira diplomática, antes da guerra, foi uma farsa de títulos pomposos e conexões herdadas. Embaixador na Grã-Bretanha, onde sua arrogância só serviu para alienar os britânicos. Depois, ministro das Relações Exteriores, cargo que ocupou não por competência, mas porque Hitler precisava de um fantoche que não ousasse questionar suas loucuras. E no entanto, contra todas as expectativas, esse homem medíocre logrou alguns sucessos nos primeiros anos de seu mandato. Em 1938 foi um dos arquitetos do Acordo de Munique, aquele pacto de covardia que permitiu a Hitler devorar a Tchecoslováquia enquanto a Europa fechava os olhos. Mas seu triunfo mais sinistro veio em agosto de 1939, quando, ao lado de Molotov, assinou o pacto que levaria seu nome à infâmia. O acordo nazista soviético que dividiu a Polônia como um butim e abriu as portas para a Blitzkrieg sobre o continente. Sem aquele documento, a guerra poderia ter sido diferente. Sem aquele documento, milhões de vidas poderiam ter sido poupadas. Mas Hitler, em sua hibris, rasgou o pacto em 1941. E quando a máquina de guerra nazista começou a engasgar, quando a diplomacia se tornou irrelevante diante da derrota inevitável, Ribbentrop foi relegado às sombras. Um fantoche sem utilidade, cujo único valor havia sido a capacidade de assinar papéis que condenavam nações à escravidão. Mesmo assim, não há como absolvê-lo. Ele sabia dos campos. Sabia dos fornos. Sabia das fossas comuns que a Alemanha cavava pela Europa. E em silêncio ou com um aceno facilitou tudo. Por isso foi justo que entre os primeiros a serem julgado e enforcado, estivesse aquele que sem genialidade ou fanatismo, havia sido tão culpado quanto os piores. Ribbentrop não foi um visionário do mal como Hitler, nem um burocrata do terror como Eichmann. Foi algo talvez ainda mais revelador. A prova de que no coração do Terceiro Reich, a mediocridade e a ambição bastavam para tornar um homem cúmplice do apocalipse.